completo é Valderi Chaves Maia. Eu nasci em 1937. Morava no Ceará, Limoeiro do Norte. Eu posso falar tudo, né? Morava no Ceará, Limoeiro do Norte. A partir de 1957, o pai resolveu vir para o Amazonas, aqui para o Seringal, da Extrema. Aí ele vendeu a propriedade lá no Nordeste e nós viemos para cá. Arranjamos um patrão por nome de Otávio do Reis, em Seringal, aqui da Extrema. Ele morava em Porto Velho, naquela época. E viemos para cá, para o Seringal da Extrema. Trabalhamos 18 anos. Eu cortando seringa e o pai trabalhando na roça. Mais meus irmãos, né? Eram 4 irmãos. Aí depois de 18 anos o pai faleceu, a mãe ficou com nós. Mas com 8 anos ela resolveu ir para o Ceará, nós mandamos ela para o Ceará e ficamos por aqui, cortando seringa direto. Aqui, só cortando, vendendo a borracha para os patrão, né? E comprando mercadoria. E aí, meu santo, naquela época era meio sofrido. Que eu me levantava na hora da madrugada, mas meus irmãos, para nós dar conta do recado. Sustentar o pai, a mãe, 2 irmãs e nós 4. Fazendo a borrachinha e mandando para o patrão comprando por preço de nada e trocando por mercadoria. Dinheiro nós não pegava. Tá? Quando nós queríamos uma roupinha, o pai escrevia para o patrão, manda uma peça de pano para cá, para a mulher fazer uma roupa para os meninos que estão andando tudo nu. Trabalhando para o patrão, sabe como é? Mas acostumado na mata a enfrentar a onça toda hora da noite. Cansei de dormir no pé da madeira, só de calçãozinho, 1h da madrugada até o dia amanhecer, e as onças esturrando no costado de mim. E ela não me pegava porque eu me pegava com Jesus, me livria dessas onças. Ela se enterrava assim perto de mim, aí quando o dia amanhecendo ela ia embora, eu pegava a faquinha e terminava a estrada, porque o Sarnambi já acabava 1h, 2h da madrugada, e a estrada era grande. Estrada com 320 madeiras, meu filho. E eu cortando direto. Saía 1h da madrugada, chegava 10h30 do dia, comia uma farofinha que a mãe fazia, pegava o balde e o saco, colocava a estopa nas costas e o balde na mão, e 1h da madrugada, chegava 10h30. 5 minutos eu comia aquela farofinha, pegava de novo o balde e o saco, chegava 5h da tarde. Aí, por desmador, a mãe já estava com o cavaco partido, o cavaco é uma madeira aqui de fumo leite, né? Aí começava a defumar, 5h da tarde, defumava até 11h30 da noite. Sem parar. 11h30 terminava aquele leite de defumar, aí já ia pro Garapé, que era pertinho, tomava um banho, dormia 1h30 para a estrada de novo. E foi até 22 anos nessa época. Comecei com 16, até 22 anos nessa época, trabalhando direto. Essa estrada era barro, onça pelo um lado e outro, chega a trovejar. Eu com a moxinga é uma taca de afeitar os animais, né? E ela dá aquele estralo, parece um tiro. Quando as onças começavam a esturrar perto dos animais, eu pegava a moxinga e dava aquele estralo. Tá! As onças corriam. Meu filho não foi só um dia não, trabalhei 12 anos nessa confusão, direto. Aí veio o engenheiro de Manaus, Eduardo Santana, veio de lá para cá, mandado do governo, ele tirou essa picada da balsa, acompanhando o varador de burro até chegar no Rio Branco. Naquela época que ele veio tirar essa picada, nós estávamos tudo na colocação. Eles passaram 1 mês e 18 dias no barraco que nós tínhamos feito, não tinha ninguém, e pediu para se hospedar lá. Só hospedou lá 1 mês e 18 dias com os trabalhadores tudinho, os peão, né? 1 mês e 18 dias encostou a picada lá, aqui na estrada, no terreiro da nossa casa. De lá ele se mudou para outro seringal. Depois que saiu a picada, quando foi com mais ou menos 1 ano e pouco, aí veio a desmatação. A peãozada tudo desmatando com machado, com foice, até sair lá. E quando eles terminaram a picada, aí veio as máquinas. Naquela época, o 5º Batalhão mandou os maquinários. Trator esteira, patrol, tudo para tirar aqueles pau que foi derribado de machado. E o trator empurrar tudo para fora para poder vir a terra para análise. Senhor, terra para análise. Isso aqui era um varador, direto, até a balsa.
Colocação de um lado do outro, colocação de um lado do outro, até chegar lá. Era uma tropeirinha, aí o engenheiro veio e aproveitou a tropeira tirada da plumada, ele aproveitou a picada da balsa, passando aqui, até chegar no Rio Branco. Foi tirado pela tropeira do burro. Tropeira do burro. Então, eu trabalhava com 12 burros. Depois que eu larguei a seringa, que o pai faleceu, eu trabalhava com 12 burros. Só entregando mercadoria e pegando a borracha para levar para o seringal. É? É isso. E é distante, meu filho. Então eu fico pensando assim, muitas vezes eu penso assim, como é que está? Nós trabalhamos tanto e não ganhamos nada. Mas Deus é bom, nós ainda estamos vivos, uma parte. Mas a vida do seringal era a vida mais cruel do mundo. Sabe por quê? O patrão não te dava valor no teu serviço, só te dava valor no produto que tu fazia. Naquela época, nós chegamos, a borracha era R$1 o quilo. R$1. Se eu vendia 1 quilo de borracha por R$1, comprava 1 quilo de banha por 2 contos, R$2 naquela época. Só trabalhava para comer e pagar a conta do patrão. E ainda ficava devendo. Aí eu falei assim, digo, papai, nós estamos na escravidão, mas não tem nada não, mas já fiquemos aqui há muito tempo. Aí descemos a taca, paguemos a conta, tiremos um saldo. Aí, graças a Deus, aí papai faleceu, a mãe foi embora para o Ceará, aí nós ficamos aqui, aí mandou todo mundo. Aí ficou só eu, mas eu estou com o quê? Em 1955, nós chegamos aqui. Aí papai faleceu com 16 anos. Eu estou com 65 anos, só aqui dentro. 65 anos. Fui perseguido na mata por tudo quanto foi bicho. Uma vez foi uma paca. A paca botou dentro, ela estava criada, né? Aí ela estava dentro na tronqueira de uma pastiba, eu fui mexer nela. Mexi nela, ela se lavou de lá, bateu aqui, ó. Bateu o bom copinho aqui, ó. Corta. Ela veio, agarrou na batata, ela levantei a perna assim, ela correu assim, caiu dentro do garapé. Eu olhei, estava um golpe na perna. Ela tem um dentão, né? Pegou com tudo, então. Aí eu fui olhar onde ela estava, um filhotezinho pequenininho. Aí eu peguei o filhotezinho e levei para casa. A mamãe, eu vou criar essa bichinha, a paquinha. Aí criou, já estava grandona. Quando foi um dia, eu cheguei da estrada, aí o papai fez uma caixa grande, botou na sala, a caixa aquela brecha para ele entrar para dentro, né? Aí quando foi um dia, já estava grandona ela. Mas toda vez que ela vinha do mato, que ela vinha para dentro de casa, ela rosnava, né? Com. Aí quando foi um dia, eu escutei ela rosnando, eu estava assim, nós deitados assim. Aí o papai disse, meu filho, aquela paca está rosnando, vai ver o que é. Aí eu peguei a lamparina, na poronga, naquela época não tinha lanterna, né? Peguei uma poronga, tipo uma lamparina, só que tinha uma máquina atrás, aí fui alumiar dentro da caixa. Tava a paca e uma pique de jaca que era dessa grossura. Ela vinha trazendo a pique de jaca para dormir mais ela dentro da caixa. A paca, ela é cruzada com a cobra, a pique de jaca, né? A mais venenosa do mato. Aí eu cheguei com a poronga, alumiei, assim, dentro da brecha da caixa estava a paca assim, de coca e a cobra feita o dia debaixo dela. Aí eu digo, papaizinho do céu, vem cá. E ele veio, então daí eu alumiei para ele, olha, o papai disse, atira em todos os dois. Aí com a espingarda atirei, matei a paca e a cobra. Pique de jaca é dessa grossura. Aí papai foi, daí para cá nós não criamos mais paca. É bonita a paca, mas ela é bicha sem vergonha. Ela cruza com a cobra pique de jaca. A única cobra que cruza com ela é a pique de jaca. É mais feroz. Aí a mamãe foi e disse, meu filho, não pega mais paca para me criar não. Aí eu não peguei mais não. Aí, rapaz, toda vez que eu ia pro mato, eu topava um bicho. Só que, graças a Deus, eu era protegido por Deus, e ainda sou. Eu pegava, meu Deus, me livre dessa onça. Eu colhei na estrada e a onça no meu... rodeando toda a beirona na estrada. A estrada é roçada, né? Só a picadinha que tu andar. A picadinha que tu anda é bem roçadinha, até o pé da madeira. Mas passou assim, de 2 palmos para um lado do outro, é cerrado, da mata. Sabe como é? Onde tu anda é limpinho. E o pé da madeira é bem limpinho, que é para tu... por causa de inseto, né? Para Porto Velho, na estrada,
Aí tem aquele Jaci Paraná. Aí tu sobe nas cabeceiras. 4 dias de viagem, nas cabeceiras de Jaci. Lá tinha. E eu trabalhei nesse Rio Formoso, tu pega a empresa, o Jaci, ali onde tu cruza, Jaci agora é uma cidade, né? Naquela época era só uma casinha. Aí tu cruza, com 2h30 entrava um garapé pro nome Rio Formoso, saía por trás de Guararamirim. O nome de Seringal chama Odisseia, o nome de Seringal, Odisseia, e o patrão de Porto Velho também, o seu Jô, paraense. Aí lá tinha Mapinguari. Os índios mataram meu companheiro de barraca, né? Eu trabalhava com um rapaz, lá eu fui no trabalho só. Lá na empresa, fui no trabalho só, eu trabalhava com um companheiro, por causa dos índios, né? Aí um dia meu companheiro saiu pro mato, foi dar uma caçada e escutou o grito. Porque o Mapinguari é um e os índios é outro, né? O Mapinguari ele é de casco. Aí o meu companheiro andava caçando e viu o grito. Aí meu companheiro se escondeu dentro de um pau, da saco-pemba, de um roxinho. O roxinho tem aquela saco-pemba grande, né? Fica tipo um caixão. Aí meu amigo entrou lá dentro, meu companheiro de barraca, aí ficou lá. Aí aquele bicho gritava. O Mapinguari ele grita, ele só dá um grito. Aí tu responde, aí ele vem no teu rumo. Aí o meu companheiro de barraca ficou dentro daquela saco-pemba e gritou. Ele gritou, o bicho respondeu. Mas ele não sabia que era Mapinguari. Aí ele ficou quieto. Aí ficou olhando assim pelo lado de outro, com a espingarda na mão. Quando ele deu fé, o bicho estava bem pertinho dele. Só que o bicho não estava vendo ele, que ele tava, meu companheiro de barraca estava dentro da saco-pemba do roxinho, com a espingarda. Aí o Mapinguari chegou assim, não viu ele, aí levantou para gritar. Quando ele levantou o braço, para gritar, né? Aí apresentou aquela mancha branca do lado do umbigo. O umbigo do Mapinguari, é um lugar que tem carne, o resto tudo é casco. O chumbo não entra. Quando ele levantou para gritar, o meu companheiro que estava atirou nele nisso, no Mapinguari. O tiro deu mesmo no umbigo, que é carne, aí ele correu e caiu assim. Aí meu companheiro veio e disse, Roderick, chamasse Volta Brasil ele, os índios mataram ele com 22 anos. Ele chegou e disse, rapaz, eu matei um bicho lá, um Mapinguari, vamos embora ver. Aí quando nós fomos chegando lá, ele não tinha atirado, os outros já tinham arrastado ele. Ele não deixa, eles carregam, né? O índio, o Mapinguari não deixa, você mata o outro, eles carregam. Rapaz, atirei nele aqui, ó. Aí tava amassado. Tá bom, aí nós viemos embora. Quando nós viemos, cheguei em casa, com 2 dias, ele estava no barraco, aí eu vim no barracão buscar 1 quilo de banha para fritar uma carne, ele ficou em casa. O outro companheiro desse bicho que ele matou, veio e matou ele, dentro de casa. Ele veio na pista dele todo tempo, né? Aí eu dormi no barracão, era 1h30 pro barracão. A nossa colocação, nosso barraco, né? Era 1h30 pro barracão. Eu cheguei no barracão cansado, eu dormi aqui, dormi no barracão. Eu dormi cedinho, eu peguei 1 quilo de banho e fui embora. Quando eu fui chegando na barraca, veio a confusão lá. A espingarda dele quebrada, assim no meio do terreiro, a rede toda rasgada. Aí fui chegando e não vi ele, vi só o sangue, né? Aí eu olhei para um lado do outro, joguei 1 quilo de banho lá no chão e corri pro barracão. Cheguei no barracão, eu só agenou, o índio matou o Walter, que era meu companheiro. Disse, rapaz, não diga uma coisa, foi, bora lá. Ele mandou 4 homens mais eu. Viemos lá no barraco, percorremos ele, achamos ele aonde? Debaixo, dentro da lama de giral, onde nós lavávamos os pratos, que jogava água dos pratos ali, a faca ruía. Tinha aquele tanque grande, os índios, o Mapinguari jogou ele lá dentro. Cortou ele assim, cortou a cabeça, cortou as pernas, aí o corpo jogou lá dentro da lama, dentro do barreiro. Que daquele, nossa, ele come tudinho. Só não come isso aqui, né? Porque não tem carne. Agora, os braços, as pernas, a cabeça, ele come tudo, ele leva. O Mapinguari, ele é uma fera. Os índios também é uma fera, só que os índios não tem casca. O Mapinguari come os índios, né? O Mapinguari come todo tipo de índio. O Mapinguari é casco, ele é de casco. Eu não sei como é que ele é de casco. O bicho é feio, ele é todo cabeludão. E está assim dele, mas menino tanto assim, que o umbigo dele é branco. É o couro. Agora, por outro canto dele é só casco.
E só for bala, porque o chumbo não entra. Esse chumbinho que nós atiramos com ele não entra, só bala. Só bala. Agora a bala, aí meu companheiro de barraca estava com rifle, né? Quando ele levantou o braço para gritar, e meu companheiro estava pertinho, entrou nele, a bala deu na mancha do umbigo. Aí ele caiu lá. Aí os outros estavam por perto e já levaram ele. O filho sofri dentro do mato, nada. Não tira nenhuma. Estava com índio, só índio, nada. A noite cedo amanheceu, eu disse para ele dormir. Os índios em roda da barraca, lá na empresa. Aí você vai para Porto Velho, tem aquele rio, rio Jaci, né? Aí tu sobe na cabeceira dele, é o Seringal. Lá tem Paca Nova, Ouro Preto, Machadinho, e das cabeceiras. Lá tudo é fera, lá só tem fera, só índio, mapinguari. Agora pra cá não tem não. Os patrões morreram e não tinham documento, sabe como é? Até ficou avoluto. Aí os fazendeiros vieram e aí se apossando, derribando o mato e se apostando. Cada um fazia uma fazenda para ele, hoje tudo é fazenda. Se eu sair daqui, sai lá da base, né? Tu passou, até em Rio Branco tudo é fazenda, lá de outro. Mas não tinha um pau derribado naquela época. Eu chegava num cantinho assim, meio escondido, tu via, era uma barraquinha. Morava um seringueiro dentro. Não tinha destampado. Eu só andava na sombra. Aqui só andava na sombra. Tu não pegava sol de jeito nenhum. Não tinha sol. O sol clareava, mas tu não via, porque a mata não deixava. A mata tudo era cerrada, né? Tudo era cerrada, então eu não via mata. Eu via o sol quando tu estava no teu barraquinho, às vezes se a barraquinha tivesse um limpo meio grande, aí quando o sol clareava tu via. Mas dentro da mata tu não vê o sol. Tu só anda naquele meio escuro. Sabe como é? Anda no escuro. Não tinha, o sol não clareava, que a mata não deixava. Agora destampou tudo, né? Aí ficou meio difícil. Na sombra, naquela época era sombra, era difícil adoecer uma pessoa. Não adoecia ninguém, é difícil. Ah, se não fosse um paludismo, né? O paludismo às vezes vinha da água, o cabo vinha de fora, bebia outra água estranha daqui, desse jabonã, do madeiro, aí dava paludismo. Mas todas outras doenças não tinha. Você sabe que a floresta por trás, sabe que a floresta por trás, essas coisas, floresta por trás. Se fosse floresta, não existia esse doenceiro doido. Não existia esse doenceiro doido. E a temperatura da floresta, é fria, ela conserva. Tá? Depois que destamparam, aí começou a aparecer tanta doença que você não sabe nem o que é. De cinturão. Destamparam e ficou o quinturão danado. Que o Inca tivesse cuidado há mais tempo, não tivesse deixado de matar, ainda estava tudo floresta. Aí, meu filho, o Inca remeteu, leia agora, depois que o fazendeiro destamparam tudo, e o fazendeiro tem dinheiro, não nada, não, está com um pouquinho para ti, deixa eu brocar, desmatar. Eu desmato tudo. Naquela época não existia ninguém falar nem de fazendeiro, só seringueiro. É seringueiro. Pra onde vai trem de ferro, levando tanta riqueza, rodando pelo Nordeste, de Recife a Fortaleza. Me leve, também quero viajar. Me leve, me deixe no Ceará. Quero ver Iracema com seus foques de rainha, cumprimentar meus amigos, dar minha benção, mamãezinha. Hoje está fazendo um ano que eu não vejo a pobrezinha. Eu cantei essa música, eu era pequenininho, eu vim do Ceará, né? Aí quando eu cheguei em Porto Velho, eu vi o trem. Só quando o trem saiu, deu partido, eu gravei na cabeça essa música. E quando o trem saiu, ela pica, né? Pra onde vai trem de ferro, levando tanta riqueza, rodando pelo Nordeste, de Recife a Fortaleza. Me leve, eu também quero viajar. Me leve, me deixe no Ceará. Quero ver Iracema com seus foques de rainha, cumprimentar meus amigos e dar minha benção, mamãezinha. Hoje está fazendo um ano que eu não vejo a pobrezinha. Pai,